Bom, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Danilo, né? Botei aí como título Obeso em Transformação. Comecei essa jornada com 173 quilos. Hoje a gente consegue bater já na balança 157, 158 quilos, né? É uma perca aí em pouco menos de 2 meses. Então, o que é importante a gente frisar aqui é a quantidade de miligramas do medicamento que você está tomando, a dieta, a sua ingestão de proteína, de água, de carboidrato e o déficit calórico que você está tendo diariamente, tá certo? Então eu vou deixar aqui 5 coisas que eu vivencio no meu dia a dia e que ajuda também a quebrar o platô. O platô é quando você chega naquele momento que a dose não faz mais efeito ou parece não fazer mais efeito e aí você tende a subir a dose, né, para uma miligrama maior. Tem gente que toma de 2,5, tem gente que toma de 5, outros de 7,5, outros de 10, né, e assim sucessivamente. Eu comecei tomando 2,5 miligramas e pretendo ficar nessa miligrama por muito tempo. A questão da dose, a questão do remédio fazer efeito ou não, você só vai saber a partir do momento que você vai se sentir saciado, com menos fome, e enquanto você estiver segurando a fome, enquanto você estiver conseguindo lidar com isso, sem te prejudicar, sem te fazer sofrer, então eu aconselho que você não aumente a sua dose. Mas sabemos que pela bula do próprio remédio, a dose de 2,5 é apenas para o corpo se adaptar e depois é necessário subir a dosagem para 5 miligramas, tá certo? Mas vamos lá, o primeiro ponto é o seu déficit calórico. A gente tem que ter um déficit calórico de no máximo 500 a 800 calorias por dia, não mais do que isso. Então, dependendo do seu peso, o meu peso hoje com 157 quilos, ele gasta 2.600 calorias por dia para manter o meu peso. Então, se eu consumir ali 1.200 calorias por dia, eu vou ter um déficit de 1.400 calorias. E isso é muito. Isso pode atrapalhar na minha perca é, de peso de forma saudável, que é o que a gente quer. Então, se você quer perder peso, perder gordura, e manter a sua massa magra, não ficar flácido, é importante que você tenha um déficit calórico aí de no máximo 800 calorias por dia, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que perceber é a sua ingestão de carboidratos, tá? O carboidrato ele é importante também na perca de peso, até porque ele te ajuda a te dar mais energia para que você consiga fazer os seus treinos, para que você consiga fazer os seus cardios e para que você consiga ter uma saciedade maior ao longo do dia. Então, o que é que você vai fazer? Você vai comprar aquelas balanças de cozinha, né, balança digital pequenininha, e você vai começar a colocar ali tudo que você come e depois você pede auxílio aí ao chat GPT e ele vai te ajudar. Mas no mínimo 50 gramas de carboidrato por dia. De 50 a 80 gramas de carboidrato por dia já é suficiente para você. Você pode comer no almoço, você pode dividir para o almoço e para a janta. Então esse é o segundo ponto mais importante para você que está usando aí a tizepatida. O terceiro ponto mais importante é a água. E você não pode esquecer jamais da água. A água é aconselhado que você tome 35 ml por quilo de peso. Então, se você, eu vou botar uma conta bem redonda aqui para ficar fácil. Se você tem 100 quilos, você vai multiplicar 35 ml por 100, que vai dar aí 3.500. Dividido por 1.000, vai dar 3 litros e meio, 3,5. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela tem que tomar no mínimo 3 litros e meio de água por dia para ajudar o Monjaro, a Tizepatida, a fazer o efeito melhor no seu corpo. Esse é o terceiro ponto positivo para fazer você sair do platô e também fazer você perder peso sem perder massa magra, eliminando apenas gordura. O quarto ponto, e esse aqui é essencial, são os dois últimos, são os dois essenciais. Eu vou deixar por último os exercícios. Em quarto lugar fica a ingestão de proteína. Essa é a mais importante na sua dieta. Tá? A questão da proteína é no mínimo 1,5 gramas
de proteína por quilo de peso. Então, mais uma vez, usando o exemplo de uma pessoa de 100 quilos, ela vai multiplicar 1,5 por 100, que vai dar aí 150 gramas de proteínas para uma pessoa de 100 quilos. Essas proteínas, elas podem ser divididas 50 de manhã, 50 no almoço, 50 na janta. Mas tem uma situação que muita gente confunde. 150 gramas de proteína não é 150 gramas de carne, tá certo? A gente tem o costume de dizer assim, vou comer carboidrato e vou comer uma proteína de carne. Porém, a carne ela contém a proteína, o frango contém a proteína. Para você ter ideia, em 200 gramas de frango, você consegue ali em média 50 gramas de proteína. Então, para você consumir 150 gramas de proteína no dia, você teria que comer mais ou menos 600 gramas de frango, tá certo? Pode ser também ovos. Em média ali, 2 ovos cozidos tem em média 24 gramas de proteína. Né? 100 gramas de carne de boi tem em média 40 a 45 gramas de proteína. E você pode usar também o whey protein. Eu uso muito o whey protein no meu dia a dia, tá certo? E a cada 30 gramas de whey protein, vou falar do whey protein da Growth, que para mim é um dos melhores em termos de quantidade de proteína e de carboidrato baixíssimo que se encontra nele. Então, pela quantidade altíssima de proteína que tem no whey da Growth, a cada 2 scoops, que dá 30 gramas de whey, você vai ter ali 24 gramas de proteína. Isso se for 80% concentrado. Se for o isolado, você tem aí em média 27 gramas de proteína. E se for o hidrolisado, chega a mais ou menos 29 gramas de proteína. Então o whey vai ajudar bastante a bater a tua meta de proteína, principalmente quem tem de 100 quilos para cima, assim como eu. Quem tem de 100 quilos para baixo, aí vai ficar mais fácil. Né? Ingerir 150 gramas de proteína, 100 gramas de proteína no dia, você consegue bater tranquilamente. Você come ali 2 ovos cozidos ou 2 ovos mexidos de manhã. No almoço você come 150 gramas de frango. Na janta também pode repetir mais 150 gramas de frango. Pode comer sardinha coqueiro, tá? Uma lata de sardinha coqueiro dá mais ou menos aí de 80 a 100 gramas de sardinha e você tem aí mais ou menos umas 30 a 35 gramas de proteína. É uma proteína muito boa, muito alta. E por fim, para que você tenha uma dieta muito saudável, para que você perca peso, para que você perca gordura, mantenha massa magra e não fique flácido ou flácida, você precisa praticar exercício. Então você tem que treinar, principalmente musculação. O que eu digo para você é o seguinte: pratique 80% de musculação, 20% de cardio. Tem gente que gosta de fazer mais cardio, de fazer mais caminhada, esteira, correr, bicicleta, mas só que isso, pessoal, vai afetar para que você perca massa magra. Então não é o que você quer. Se você perder massa magra, você vai ficar flácido. Você vai ficar com aquele aspecto de estar mais velho, né? Com aquele aspecto de uma pessoa que parece uma caveira andando, uma múmia andando. Então essa é a sensação que se tem quando você perde massa magra, o músculo. Então vamos perder apenas gordura. Para isso, vou repetir para você. 80% dos seus treinos tem que ser musculação, pegar peso. 20% cardio. Tem que ingerir aí no mínimo 2,5 litros de água. Então você abaixo de 100 quilos, no mínimo 2,5 litros de água por dia. Carboidrato tem que ter na sua dieta, mais ou menos aí de 50 a 80 gramas por dia. Proteína é essencial, é fundamental, é indiscutível. Então você tem que ter aí no mínimo de 150 a 180 gramas de proteína por dia. E o seu déficit calórico não pode ser maior do que 1.000 calorias. Então você fazendo isso vai ter uma dieta ok, uma perca de peso legal, tá bom? Não se esquece, se inscreva aqui no canal, a gente vai trazer mais dicas, vamos estudar juntos. Né? Eu quero que você deixe aqui no comentário se você tem alguma dúvida sobre a quantidade de água para o seu peso, sobre a quantidade de carboidrato, sobre a quantidade de proteína. Você deixa aqui o seu peso e eu respondo para você já calculado quanto você tem que comer, quanto você tem que beber de água todos os dias para que você mantenha aí a sua meta, o seu déficit e saia do platô do Monjaro de uma vez por todas. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí para geral, principalmente para aquele amigo teu gordinho que está sedentário, está com medo de tomar Monjaro,
para ele perder esse medo, mudar de vida, porque é papo de mudança de vida, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima.